Instituto Augusto II, harmonização orofacial. Esse assunto te interessa? Então fique com a gente nesse Café com Hoff. Vamos contar um pouco da história que nos levou para o caminho da harmonização orofacial. Então, assim, eu tenho 23 anos de formado, trabalho com harmonização e é uma das minhas grandes paixões. Hoje, ao lado aqui comigo, tenho o professor Wagner Gabriel e a professora Carol Padilha. Eles são experts em uma ferramenta que hoje a gente chama de ferramenta padrão ouro na harmonização. Você sabe qual é? Então vou deixar vocês interagirem com o que a gente vai falar sobre ultrassonografia na Hoff. Então venha com a gente para esse Café com Hoff, ultrassonografia na harmonização. Professor Wagner, o que é que você pode me dizer sobre ultrassonografia na harmonização? Primeiro, agradecer, Augusto, você pelo convite. É uma honra estar aqui com você, com a professora Carol, com você que está aí assistindo a gente. Olha, eu estou na harmonização orofacial. Eu sou biomédico de formação e cirurgião dentista. Eu sou pós-graduado na estética, então, assim, eu estou nessa área desde 2012. Já tem um chãozinho. Antes de existir o termo harmonização orofacial, a gente já utilizava recursos para isso, né? Para amenizar as marcas do tempo das pessoas. E o meu contato com a Hoff foi o que uma boa parte dos colegas tem. É uma paixão que vai acontecendo, ela vai aumentando. E na medida em que a gente vai conseguindo resultados, né? Nas aplicações, ver a cara de felicidade dos pacientes, né? Quando eles ficam, né? Se sentem com uma autoestima melhor, isso acaba amplificando e fazendo com que a gente continue nela. Porém, a própria harmonização orofacial ela tem várias nuances. Ela tem várias, digamos assim, subespecialidades, né? Como diz a professora Carol. É verdade. E aí, dentro delas, surgiu a ultrassonografia, que também foi uma paixão, porque a ultrassonografia ela consegue dar uma qualidade melhor no nosso atendimento. Ela surgiu em 2020, em plena pandemia. Não existia livro, não existia curso, não existia... E quem sabia não ensinava. E graças a Deus hoje tem tudo isso. Temos livro, temos curso, temos podcast. Graças a Deus é o professor Wagner, temos né? podcasts, né? Que estamos aí hoje para levar para as pessoas nessa realidade nova da harmonização orofacial, com o objetivo principal também de melhorar a qualidade de atendimento para os pacientes. É isso. É verdade. Eu, como imaginologista, a professora Carol também como imaginologista odontológico, nós temos essa visão tecnicista, né, da ultrassonografia. E aí eu te pergunto, professora, quando foi o seu contato, o que é que você acha do mercado, como é que está, né, a ultrassonografia hoje na sua vida de imaginologista, proprietária de clínicas de imagem, e o que é que isso vai mudar no mercado? O que é que você sente do mercado de harmonização com isso? Olá a todos da mesa, muito obrigada pelo convite, professor Augusto, muito obrigada por dividir comigo essa mesa aqui, barra pesada. É uma honra estar aqui, poder falar um pouco de ultrassonografia e aprender muito de harmonização com vocês. O que eu acho, o que eu espero, eu como imaginologista, como você mesmo já falou, né, professor? Me formei em radiologia e sou apaixonada em interpretar imagens. E a ultrassonografia, hoje, ela está para a harmonização, assim como a tomografia está para o implante. E assim como há uns anos atrás, quando entrou no mercado a tomografia, e ela teve esse certo bloqueio, essa certa resistência de alguns profissionais, isso não vai pegar, isso não vai dar certo, é difícil, é diferente do normal, e hoje a tomografia é o padrão ouro, tenho certeza que a ultrassonografia também vai chegar no nível que é a tomografia, de aceitação que é a tomografia. Por quê? Com a ultrassonografia, o profissional ele consegue ter os olhos aprimorados para enxergar além da superfície da pele, ver as camadas da pele, ver se tem algum
material já preenchido a lista, tem alguma variação anatômica. E isso vai trazer para esse profissional um valor no mercado, entrando um pouco nesse assunto de diferenciação de mercado, que outros colegas que não trabalham com essa ferramenta, eles não vão ter. E a gente sabe que há uma curva de aprendizado para aprender, para trabalhar com a ultrassonografia. Então, o colega que está entrando agora na vanguarda, assim como nós, daqui a um tempo, quando der o boom, esse colega já vai estar diferenciado, já vai estar em destaque, já vai ser melhor remunerado. Então, como proprietária de radiologia, sim, estou investindo em ultrassonografia, sim, as clínicas têm que ter também, porque já existe a demanda, já sinto isso nas minhas clínicas, os colegas solicitando exames, e a minha preocupação é essa, quando der o boom, pronto, a minha marca já está na frente. Perfeito. Isso é muito importante. A gente ter esse posicionamento frente a uma novidade, né, que a harmonização está nos trazendo. O uso da ultrassonografia, como a gente sempre falou, como um exame auxiliar de padrão ouro. Sim. Então, voltando para essa questão de você ter um exame padrão ouro às suas mãos, você como cirurgião dentista que executa a harmonização orofacial, perceba que o que me chamou a atenção como cirurgião dentista para trabalhar com ultrassonografia foi o medo da intercorrência. Vou ter mais uma ferramenta que vai me levar a ter confiança, segurança, previsibilidade para não ter, nem usar ultrassom. Eu só vou usar esse ultrassom se eu tiver uma intercorrência, né? Mas aí, conversando com o professor Wagner Gabriel, que é autor de livro de ultrassonografia aplicada à harmonização, ele me mostrou um mundo novo. Um mundo que eu não sabia que existia. Professora Carol, sabia que existia esse mundo da ultrassonografia para diagnóstico, planejamento, né? Mapeamento. Então, foi fantástico essa descoberta, que uma ferramenta que, a princípio, eu acho que o maior problema dos colegas de terem a barreira da ultrassonografia é achar que ela só serve para intercorrência, né? A gente já discutiu sobre isso, a gente tem o mesmo linha de pensamento enquanto a isso. Então, é aquele até que você falou de você ter uma Ferrari, mas você não usufruir tudo que a Ferrari pode te dar, você está usando ela como um carro mais simples. Então, a gente precisa disseminar na harmonização que a ultrassonografia é muito mais do que intercorrência, é muito mais do que prevenção de intercorrências. Não é verdade? Sim. Até mesmo porque ninguém gosta muito de pensar no negativo. Perfeito. Ninguém gosta de comprar plano de como que chama? De caixão lá? Funerária. E aí, quando você chega pra pessoa, olha, você tem que ter ultrassom pra hora que dá um problema, ele vai falar, opa, esse é um plano de funerária pra mim. E na verdade não é. O professor Wagner pode falar melhor que nós nisso. Isso. A gente traz outra visão, que é a prevenção, o planejamento. Exatamente. Hoje eu diria que é o único exame que a gente tem disponível para poder fazer uma harmonização orofacial. Um exame assim, dito exame complementar, né? Mas ele tem um peso, uma ação muito forte, mas a gente coloca como complementar. Sim. E realmente, a grande maioria dos profissionais de harmonização tem na ultrassonografia apenas a ideia de que ela deve ser utilizada no momento de intercorrência. Veja bem. E a gente acredita muito na filosofia do mapeamento facial. Sim, claro. Né? Por ser um exame dinâmico, por ser um exame de baixo custo, acessível. Sim. A gente também tem a questão do exame ele ser feito antes, mapeando o paciente, durante, se você precisar de alguma situação guiada, né? Depois, o pós-imediato, se também realizar a ultrassonografia e os acompanhamentos de ultrassonografia, como a gente tem uma documentação ortodôntica de início, meio e final de tratamento, como a gente tem uma tomografia de antes e depois de um implante dentário, não é verdade? Então, quando a gente abre para esse mapeamento facial, a gente abre um leque
de uso constante, diário, pelo profissional que executa a harmonização orofacial. E por que não dizer disso? Se cada vez mais nós recebemos pacientes que já têm produtos no Sim. seu rosto. Né, professor Wagner? Então, me fala um pouquinho sobre isso. Esse mapeamento, como é que a gente pode trabalhar com isso e levar isso mais segurança para o nosso dia a dia? A pele é uma estrutura muito dinâmica, é o maior órgão do corpo humano. Então, como qualquer estrutura do corpo, ela é sujeita a todo tipo de ação e reação de acordo com a maneira como a gente trata ela, né? É que normalmente as pessoas só têm a visão da pele de fora para dentro, né? A gente que trabalha com a ROF e agora com a ultrassonografia, a gente consegue ver a estrutura que existe de dentro para fora. E a harmonização orofacial, sob o olhar da ultrassonografia, a gente consegue enxergar o que o paciente precisa de verdade, o que vai funcionar nele. Porque hoje o que acontece? Hoje, o profissional de harmonização, quando o paciente chega no consultório, o paciente já chega dizendo o que ele quer. Perfeito. Perfeito. Quem disse que é o paciente que sabe que o que ele quer é o melhor? Ou a gente precisa orientar ele, né? Exato, é a gente Então, que tem que fazer isso. Você chama o paciente, mostra ele pela ultrassonografia, orientando o que é que ele precisa. Sim. Então vamos lá, meu colega não tem, o cirurgião dentista, o profissional de ROF, ele não tem ali à disposição o ultrassom, ele encaminha para a doutora Carol executa o exame, te dá as imagens, te dá um laudo e você vai para o colega, né? Isso. E aí o colega, fazendo um planejamento em cima da sua ultrassonografia, vai trazer à tona quais são as necessidades do paciente. E isso vai fazer toda a diferença no seu planejamento, na sua execução, no seu o paciente diagnóstico. mesmo, quando ele vê uma imagem e você explica, olha, a camada da sua derme tá assim, assado, ele entende mais e aceita mais o tratamento, não é verdade? Perfeito. Na hora de fechar? Perfeito. É exatamente isso, né? O paciente costuma chegar no consultório e ele já leu tudo no Google. É, O verdade. doutor que minha Google. amiga usou e funcionou. Já sabe tal até a marca, fio, né? tal preenchedor, sabe a marca. E aí muitas vezes, pasmem, sabe mais do que o profissional que está executando. Porque leu tudo. É. E quando, na verdade, o que nós somos, né? Nós não somos injetores. Perfeito. Nós somos profissionais de saúde, em primeiro lugar, e de estética, em segundo lugar. Nada que a gente vai fazer no rosto do paciente pode comprometer a saúde dele. Senão, não tem sentido a gente estar, né, fazendo o procedimento. Para o paciente, isso tudo é transparente, ele não sabe disso. Então, quando ele encontra um profissional que executa um exame de ultrassonografia, que mostra, eu faço questão de mostrar para os pacientes, olha, aqui é o seu colágeno, aqui é a sua derme, aqui é a sua camada de gordura, por causa disso a gente vai fazer isso, por causa daquilo a gente vai fazer aquilo. Então, você mostra para o paciente a realidade dele, da pele dele, digamos assim, do que ele realmente necessita em termos de planejamento estético. E aí a adesão e a confiança dele é muito maior. Então, se você fala A gente assim, consegue converter muito mais um paciente, né? A gente consegue ter um ticket mais alto, porque você está fazendo um exame detalhado, sofisticado, de última geração. A gente mostra com isso preocupação com o nosso paciente. Eu sou um profissional que eu gosto muito de imagem. E a gente nem vai falar aqui, nesse podcast que não vai dar, não é o momento disso, mas só para dar um spoilerzinho, a questão também jurídica, né? Porque Sim. hoje a ultrassonografia ela pode ser uma ferramenta jurídica. Fala um pouquinho sobre isso, professora. Só para deixar um gostinho para os próximos podcasts. Inclusive os juízes já entendem que se um profissional ele realiza um tratamento de harmonização sem uma ultrassonografia ou uma intercorrência, ele agiu na intercorrência sem o exame de ultrassonografia, já é classificado como aqueles erros médicos, negligência, imprudência, imperícia, porque o paciente ele é hipossuficiente de informações. Perfeito. Então é obrigação do profissional conhecer tudo que há disponível para que ele possa fazer o tratamento e solucionar o problema durante ou após um tratamento. Sim.
Eu sou também dentista, trabalho com perícia judicial na odontologia. E a harmonização facial é campeã em processos judiciais. São mais de 20 mil no Brasil. E o dentista, ele tem a obrigação de resultado, né? A pessoa que trabalha com estética é obrigação de resultado. Então, e o que a gente vê é exatamente situações que levam o colega a acabar indo para a justiça. A grande maioria dos casos o paciente ganha. Ganha. E aí a gente observa, se esses colegas tivessem ultrassonografia, Puxa. se eles tivessem essa ferramenta, a grande maioria esmagadora deles não teria, primeiro não teria gerado as intercorrências. Porque a ultrassonografia, a melhor forma de evitar de lidar com as intercorrências é prevenir, evitar que né? elas aconteçam. Prevenção sempre é o melhor segundo, remédio. em caso aconteça, você tem a contextualização da imagem, você pode pedir para o paciente vir no teu consultório, você faz a imagem. Digamos que tenha acontecido algum acidente, algum desvio anatômico, você vai, pede para ele ver, acolhe o paciente, mostra, faz um exame de ultrassom, Perfeito. observa o que deu errado e pronto. Eu diria que é muito difícil isso acabar na justiça. Um profissional que tem a ultrassonografia tutelada é muito difícil. Vamos manter esse assunto para um outro podcast. Só complementando aqui pra gente encerrar, às vezes o profissional fala, meu paciente não quer investir no exame de ultrassonografia. Mas se for pra ferrar com o profissional, ele paga o exame. Até dobra. Né? Então, é bom nossos amigos aí que estão assistindo... Pensem nisso. É verdade, é verdade. É o que a gente costuma dizer também, né? Abrindo um pouquinho mais o leque do assunto. O paciente que chega no consultório, ele quando ele vê o exame de ultrassom, ele entende que ele está lidando com alguém que sabe exatamente o que está fazendo. Não, um profissional diferenciado. Verdade. Um profissional diferenciado. E assim, você não perde orçamento. Você que está assistindo a gente aqui, ó. Se você usar a ultrassonografia, você vai ver que você não perde orçamento. Porque o paciente faz o quê? Ele vai em você, ele vai em outro. Tem muito paciente assim, né? É a questão da experiência, exatamente, né? Você agrega valor a uma e experiência. aí ele vai em você e ele percebe que você sabe o que você está falando. Ele sente confiança. A gente faz isso também, não faz? Claro. Com certeza. Claro. Você prefere deixar teu carro arrumando numa mecânica qualquer ou numa mecânica que o sujeito tem lá todo equipamento? Tem um cafezinho, tem uma sala de espera, ou no meio da graxa, né? Então a gente tem tudo isso. O nível de orçamento aumenta muito, o fechamento de orçamento. Muito, é verdade. Então a gente falou aqui nesse podcast para você que está começando a mergulhar nesse assunto da ultrassonografia na harmonização, que a ultrassonografia ela chegou para ser o exame padrão ouro na harmonização, onde a gente pode fazer um mapeamento, a partir disso fazer um diagnóstico, planejamento, execução guiada, podemos também trabalhar com intercorrência e ele também serve como uma ferramenta para questão judicial, para o seu protocolo, né? E eu queria levantar mais uma questão. Eu preciso ter o meu ultrassom para eu começar? Isso é necessário, porque muitas vezes o dentista está cansado. Ele está cansado de ir em congresso e ter que adquirir equipamento. Você só é o melhor dentista se você tiver o mocho tal, a lupa tal, a bateria tal, a turbina tal. E a ultrassonografia? A gente precisa lidar dessa forma com a ultrassonografia, professora Carol? O que é que você me diz sobre isso? Eu tenho uma opinião, mas eu quero falar depois para não acharem que eu sou suspeita por ter centro de radiologia. É assim, não precisa ter de cara o aparelho, não precisa ter. Aliás, eu até acho que o profissional deveria primeiro experimentar serviços, pelos profissionais que fazem esse tipo de serviço para entender e sentir a segurança antes de investir. Eu tenho em São Paulo clientes que são colegas que me contratam para passar o dia fazendo o mapeamento, o planejamento. Todo o planejamento. E a primeira pergunta que o paciente faz é: quanto custa? Quero fazer. Pode fazer agora? E aí eu já entrego na hora para o colega que me contratou. Então eu sou contratar um profissional de ultrassonografia para fazer esse mapeamento para você, colega. É viável. Você está contratando praticamente um vendedor extraordinário para poder fazer você gerar os seus negócios. E fora que você não tem o investimento inicial, né? Exatamente. De curso, de conhecimento técnico, de aparelho, né? Você vai estar ali
associado a um colega, tem aqui o professor Wagner, que faz isso muito bem em São Paulo. Você não precisa só procurar o telefone dele quando tiver uma intercorrência no seu consultório. Exatamente. Você pode trabalhar, né, Sim. trazendo o professor Wagner para fazer o quê? O mapeamento de X quantidade de pacientes, que aí você vai definir com ele ou com outros que prestam esse serviço, né? Já a filosofia da professora Carol, que ela tem um centro de radiologia, ela já trabalha um pouco diferente do professor Wagner. E aí a gente está vendo aqui duas vertentes de como abordar isso num centro como São Paulo. E também aqui em Salvador, em Feira de Santana e no Brasil todo. Acho que a gente pensando, né, a gente pode pensar desde uma cidade do interior até uma cidade maior, tá? Ou uma capital. Eu acho que é referência a gente tentar trabalhar e ter nas nossas cidades os dois serviços. O serviço que tem a ultrassonografia móvel, super, hiper portátil, que é do tamanho de um celular, e também o portátil, que é o equipamento que você tem mais ou menos do tamanho de um notebook, tá? Então, professora, Carol, fala um pouquinho sobre esse aparelho que você tem e como é que você lida no seu dia a dia com a ultrassonografia. Joia. Inclusive, sobre essa da gente fazer parcerias e solicitar o exame, para quem de imediato não vai investir no aparelho, a gente consegue comprar uma coisa que todo mundo aí precisa hoje, que é tempo, não é mesmo? Perfeito. Às vezes a pessoa perde um tempão lá tentando fazer o exame. Deixa para alguém que tem mais experiência, vai criando essa curva de aprendizado. Então fica aí mais uma dica para os colegas que estão nos assistindo. Perfeito. Quanto aos aparelhos, o professor Wagner trabalha com o ultraportátil, que é o celular, que é ótimo também. Sim. E eu já trabalho com o portátil, que ele parece um computadorzinho, um computadorzão, vamos dizer assim, né? Mas ele tem a portabilidade, então fazer atendimento até de pacientes acamados, porque a ultrassonografia também tem as suas indicações para pesquisa de tumores, de tecidos moles, em glândulas salivares. Então a gente tem essa possibilidade. Não é só ROF. Tem um mundo aí, porque não dá para a gente falar tudo num podcast, mas não é só ROF. Sim, e o investimento ele é baixo, ainda mais comparado com os aparelhos de uma clínica de radiologia. Nossa, ele não chega a 10%. Perfeito. Vale super a pena e com isso a gente consegue trazer a um preço acessível para o paciente também. Perfeito. Eu acho que até para as empresas que vendem produtos, equipamentos para estética, a ultrassonografia pode trazer muita colaboração. Por exemplo, é muito comum procedimentos que você faz, que o paciente vai em busca do procedimento, o profissional executa o procedimento e não dá resultado nenhum. Isso é muito comum. Então, você vai lá tirar um bigode chinês, você injeta lá 1 ml no rosto dele. E não muda nada. Não aconteceu nada, aí você fica apavorado. E paciente e agora, bravo, aí né? você vai colocar. Aí você faz a segunda besteira, que é começar a colocar mais produto. Né? Então, às vezes você vai fazer um ultrassom microfocado, que é caro uma sessão de ultrassom microfocado. Você investe, chega lá, não tem um não resultado. acontece nada. Isso é muito comum. Sim. Isso acontece com tudo, com fios, bioestimuladores, com tudo. E aí, por quê? Que em algumas pessoas, alguns procedimentos funcionam e em outras não? Aí a gente vai deixar para cenas dos próximos capítulos. O nosso próximo podcast é sobre isso. Tá certo. Então a gente quer convidar você para entender mais sobre harmonização, sobre ultrassonografia e ver que a ultrassonografia não é só ROF. Tá na alta harmonização, mas a professora Carol vai falar um pouquinho mais sobre as outras utilizações dentro da odontologia. Muito obrigado, professor Wagner, professora Carol, pela disponibilidade. E vamos tomar mais um café com ROF. E é bom, hein?